ela trabalhou o tema Mulher, uma análise dos tempos bíblicos à atualidade. E, Isabelle, você tem até 15 minutos para a sua apresentação. Os professores terão até 10 minutos, cada professor. Havendo alguma pergunta, eles farão e você terá tempo para respondê-las. Agradecemos a presença de todos. Você pode apresentar seus convidados. Ainda não vou contar os 15 minutos, não. Tá bom? Boa noite. Como convidados, né? Está aqui o meu pai, né, que já conhece tudo. Infelizmente minha mãe não pôde vir, porque ela está enferma hoje, não teve condição. O meu noivo Tiago, né? Ex-estudante aqui da faculdade também. E agradecer a presença de todos, né? Meus colegas de sala e os colegas dos outros períodos também. E obrigada à banca. Então, vamos lá, né? Bom, o tema. Mulher, uma análise dos tempos bíblicos à atualidade. Bom, ao longo da história, a mulher vem lutando para ser reconhecida e não viver subjugada. Percebe-se que mesmo diante dessa luta feminista, nossa sociedade ainda é marcada por comportamentos machistas. Quando a gente vê essa frase, querendo expressar o quê? Que a gente ainda vê traços de machismo na sociedade. Piadinhas, mulher no lugar de mulher atrás do fogão e coisas do tipo a gente vê no nosso dia a dia, infelizmente. E com isso, nós percebemos que ainda carregamos um pouco disso, tanto homens quanto mulheres. Por muitas vezes, lemos a Bíblia sem enxergarmos as mulheres. Diante disso, alguns questionamentos são levantados para entendermos o valor da mulher a partir de uma perspectiva cristã. Porque tanto nós, mulheres, como os homens, às vezes lemos a Bíblia sem enxergarmos as mulheres. E isso é um ponto que nessa monografia nós queremos tratar, para nós enxergarmos as mulheres. Qual a atuação da mulher na Bíblia? Como a mulher atuou na história da igreja? Como é desenvolvido o trabalho da mulher na igreja contemporânea e suas implicações? Percebemos ao longo da história da igreja cristã que as mulheres sempre estiveram presentes. Diante disso, é possível ver nas comunidades eclesiológicas a grande presença das mulheres, atuando em diversas atividades, tais como educação religiosa, ministério de música, discipulado, ministério pastoral, entre outros. É comum pensar que a mulher nos tempos bíblicos era tratada de maneira diferente do homem, e com isso, acabam restringindo a sua atuação nos serviços religiosos e na história da igreja cristã, bem como na contemporaneidade, isso não é diferente. Então percebemos que tanto na história da igreja, como nas nossas igrejas hoje, ainda há uma restrição na atuação das mulheres. E isso não é exclusivo de apenas uma denominação, nós percebemos isso sem uma grande pesquisa. No nosso dia a dia, se a gente for observar, a gente vê que as mulheres podem ou não fazer algumas coisas. Objetivo geral: verificar o papel da mulher na estrutura da igreja desde os tempos bíblicos à atualidade. Objetivos específicos: fazer uma análise de termos que contextualizam. Escrever um breve histórico da atuação da mulher na Bíblia. Verificar como a mulher atuava na história da igreja. Analisar o exercício ministerial da mulher na contemporaneidade. Metodologia. Para essa monografia foi utilizado fontes bibliográficas e artigos científicos. As fontes bibliográficas citadas foram de autores que discursam na área da ciência da religião e também na área de teologia sistemática. Da mesma maneira, os artigos científicos. E aqui eu coloquei alguns dos tantos títulos que a gente utilizou para fazer essa pesquisa. O Caio Fábio, que tem nesse livro A Mulher no Projeto do Reino de Deus. O Caio Fábio na primeira fase, vamos dizer assim. Leonardo Boff e Rose Muraro, que feminino e masculino. Uma nova consciência para o encontro das diferenças. Desculpa. É um livro muito interessante também. E esse casal, que é o Sandro Galazzi e a Ana Risante. Teologia das Mulheres, que em Deus revelou os seus mistérios. Que vai falar sobre as mulheres vai pegando algumas mulheres específicas, falando como que elas contribuíram teologicamente. As mulheres fazendo teologia, as mulheres da Bíblia. É muito legal também. Desenvolvimento. Essa monografia foi dividida em 3 partes, 3 capítulos. A primeira parte, de maneira mais específica, fala uma análise de termos que contextualizam onde e como as mulheres estavam na sociedade judaica.
partir de explicação de terminologia que são encontrados nos textos bíblicos e expressões usadas atualmente, as quais inferimos a partir do estudo da Bíblia. Os termos que a gente estudou nesse capítulo foram submissão, sujeição, auxiliadora, preconceito e discriminação. Por que desses termos? Quando nós paramos e pensamos nas mulheres, alguns termos, algumas coisas, alguns questionamentos surgem na nossa mente. E algumas expressões são expressões que a gente vê que pensa, a mulher na Bíblia, ela é subjugada. Não, mulher, quando pensa em mulher cristã, é submissão. Aí então a gente vê preconceito, submissão, são termos que precisam ser explicados melhor à luz dos textos bíblicos. Então a gente olha no dicionário, olha no nosso dicionário da língua portuguesa, no dicionário de teologia, a gente olha as palavras no grego, baseado em textos bíblicos, para a gente poder justificar por que não enxergarmos com preconceito, mas mostrar como que chegou esse preconceito, mostrar também que a mulher é uma auxiliadora, que a mulher existe submissão, mas uma interpretação correta da submissão e não uma submissão que às vezes nós entendemos errado. Uma submissão que as pessoas que não são cristãos, quando olham para a igreja, veem uma submissão, elas pensam submissão como subjugada, que são dois termos muito diferentes. Bom, na segunda parte, fará um breve histórico da atuação da mulher na Bíblia. Isso é, os nomes que mais destacaram sua influência. Dezenas de nomes que mereceriam, temos dezenas de nomes que mereceriam estudo, mas não será possível tratá-los devido à proposta desta monografia, que é fazer um breve histórico da atuação feminina. Então, quando a gente começa a enxergar a Bíblia, enxergando as mulheres, mudando a nossa lente, a gente vai ver que existe muito mais mulheres do que nós damos valor. E quando eu falo nós, é todos nós, no sentido de homens e mulheres, não apenas homens, porque a gente às vezes acha, e pelo discurso, que só os homens que não enxergam, as mulheres também não enxergam. Então, mudando essa lente, a gente consegue ver outras mulheres atuando. E aí, no Antigo Testamento, a gente tem, no texto, na nossa monografia, está falando da Sara, de Eva, Agar, as filhas de Zelofeade, Raabe, Débora, Abigail e Esther. No Novo Testamento, Maria, mãe de Jesus, Eunice, Lóide e Priscila. E no texto pós-bíblico, que é Tecla, que a gente vê com Atos de Paulo e Tecla, Heloísa de Agteúlia, que é com Abelardo, teve um caso com Abelardo, Margarida e Madame Lugion. São essas mulheres que eu escolhi, são mulheres, essas duas últimas, do período da Reforma, são mulheres que eu nunca tinha estudado aqui na faculdade, que nós pesquisamos a respeito delas. Então, são outras mulheres que a gente viu que atuaram, que fizeram teologia, que não teologia como nós estudantes, né, mas fizeram teologia, contribuíram com material teológico. A terceira parte analisará como Jesus valorizou as mulheres e como elas foram importantes. Além disso, veremos que Paulo as valorizou e realizava uma distinção de papéis do homem e da mulher. Porque costumamos ver Jesus realmente teve um valor para as mulheres, elas estavam presentes, mas às vezes, já em Paulo a gente acha que Paulo era machista, que eu vi alguns textos demonstrando que Paulo não é. E que é uma fala que existe, que Paulo era um machista, mas Paulo valorizava a mulher e ele fazia uma distinção. O homem faz isso, a mulher faz aquilo. De acordo com o contexto, tudo isso que a gente estuda no capítulo. E por último, analisamos um pouco como as mulheres têm atuado em nossas igrejas e a desvalorização vivida. Então, as mulheres na nossa igreja não teve como aprofundar de fazer, que seria até mesmo uma análise das mulheres específica, bem profunda, sobre a atuação hoje, seria uma outra monografia, olhando a mulher como atua hoje. Mas a gente passa por isso para ver que as mulheres estão atuando na igreja e a sua importância e como que elas estão contribuindo. Não trataremos da luta feminista, já que o nosso foco não é supervalorização da mulher, mas sim mostrar que esta é importante de maneira semelhante ao homem. Além disso, não abordaremos se a mulher deve ou não ser pastora, mas sim a atuação das mulheres no ministério, independente do título recebido. O que a gente quer mostrar é que a gente trazer um equilíbrio, que a mulher e o homem são importantes. Nós estamos mostrando as mulheres que muitas vezes não são vistas, mas não queremos dar um foco feminista, de colocar a mulher como destaque, anulando o homem. Não é esse o nosso objetivo. Conclusão. Essa monografia buscou de maneira simples e objetiva identificar e explicitar como as mulheres são importantes. Nosso objetivo não foi seguir
o movimento feminista, o qual supervaloriza a mulher e esquece que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Não existe quem é superior ou inferior para Deus. Somos iguais e ocupamos papéis diferentes no mundo. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Isso significa que é encontrado Deus nos dois, não apenas em um. Com isso entendemos que Deus usa o feminino e o masculino para a sua glória. É preciso uma mudança na lente de leitura dos textos sagrados para não fazermos uma interpretação tendenciosa que valorize o homem e subjugue a mulher, ou que valorize a mulher e despreze o homem. A Bíblia não é um livro para entender as necessidades e favorecer pontos de vista, mas sim um livro que muda as nossas vidas, nos faz enxergar a partir de uma nova perspectiva. É isso a todos, meu muito obrigado.